pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula aqui do curso de extensão de Introdução à Sociologia. A gente já tá então na nossa 7ª aula. Eu tô bem feliz que tá dando tudo certo e que até o momento os retornos estão sendo bem positivos aqui no canal também. Olha só, na aula de hoje a gente vai falar então sobre o Auguste Comte. A gente vai ver então quem que ele foi e qual foi a contribuição dele para a sociologia, principalmente levando em consideração a sociedade pós-Revolução Francesa e as grandes mudanças sociais que estavam acontecendo então de forma muito rápida naquele período. E na aula que vem a gente vai falar também sobre o Comte, mas a gente vai olhar mais sobre as principais teorias e obras dele. A gente vai tentar entender então um pouquinho da mente dele através das obras na aula que vem. E lembrando, galera, essa e todas as outras aulas desse curso de extensão fazem parte do meu estágio obrigatório para minha formação em licenciatura em Sociologia, através então do Centro Universitário Uninter. E, gente, o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz, o meu RU é o 2478514 e eu sou aqui do Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E outra coisa, galera, eu tô deixando todas as aulas desse curso dentro de uma playlist chamada de Introdução à Sociologia. Então, se tu quiser ir conferindo todas as aulas ali passadas, já que vão ser 12 aulas no total também, a gente vai ter bem mais, te inscreve aqui no canal e fica de olho na playlist também. Gente, como já é de costume, então, essa aula foi dividida em tópicos principais para a gente conseguir se entender direitinho aqui e todo mundo saber o que é que vai vir pela frente na aula de hoje. Olha só, o tópico 1 é o contexto histórico em que o Auguste Comte vivia. O 2, quem foi o Auguste Comte? O 3, evolucionismo social. O 4, as ideias positivistas e a lei dos 3 estados. E o 5, galera, é Comte e a história do Brasil. E a gente vai começar então, fica ligado aqui, pega o teu casaco, o teu café, se precisar vai acelerando ou pausando o vídeo, como tu achar melhor aí, vamos lá. Galerinha, primeiro eu quero retomar com vocês algumas considerações aí sobre o Auguste Comte, sobre aonde ele viveu e sobre como que estava a sociedade dele naquele momento, para que a gente consiga então entender o contexto aonde o Comte então elaborou as principais ideias dele. Olha só, o Auguste Comte, ele era francês e ele nasceu em 1798. E aí tá o que eu quero frisar bastante com vocês. Ele nasceu um ano antes do Napoleão Bonaparte tomar o diretório e instaurar o consulado na França. Lá da Revolução Francesa, galera. E para vocês terem uma noção aí de época, o nosso tão famoso aí, adorado por uns, odiado por outros, o Karl Marx, ele nasceu depois do Comte, em 1818, galera. Mas eles fizeram, sim, alguns trabalhos aí na mesma época também, e eles analisaram quase que uma mesma época, um mesmo grupo social, então. E, gente, olha só, com isso tudo, eu quero que vocês se lembrem das nossas aulas passadas, para a gente começar a estabelecer algumas ligações. A gente viu lá na primeira aula que o renascimento cultural ele começou aos poucos a estabelecer uma mudança de mentalidade nas pessoas. A gente viu então as mudanças nas artes, na literatura, na mentalidade mesmo. Inclusive também com a criação das primeiras universidades. A gente viu também sobre as fases da Revolução Industrial e os principais acontecimentos, então, de cada fase. E aí até é bom que a gente lembre que o Comte, que é de quem a gente vai falar hoje, ele viveu na primeira fase da Revolução Industrial, ou seja, ele acompanha, então, as principais mudanças da Revolução Industrial e vai pegar toda essa parte bem conturbada aí do início. E lembrando, gente, que a primeira fase, então, da Revolução Industrial foi de 1760 até 1850, galera, mais ou menos isso.
E aí, depois disso, a gente também viu nas nossas aulas passadas, pessoal, o que é que foi o Iluminismo no século XVIII, que também ficou então conhecido como século das luzes, do esclarecimento, onde então o conhecimento científico e técnico ele deveria ser divulgado para o maior número de pessoas possível. E aí a gente tem então o exemplo da enciclopédia e a gente até pega um pouquinho aí de casos brasileiros, como a Inconfidência Mineira, por exemplo, que é cheia ali de ideais revolucionários que vieram lá do Iluminismo ainda. E claro, pessoal, da Revolução Francesa, que foi o que a gente viu por último nas nossas duas aulas passadas. E, gente, lembrando então que a Revolução Francesa ela foi marcada pela queda do poder absolutista na França e pelos ideais republicanos, então, sendo colocados em vigor aí pela primeira vez. E, gente, essa foi então a nossa grande utilidade da gente ver todo esse contexto histórico aí das aulas passadas, porque eles servem ali de introdução para a gente entender a real necessidade do desenvolvimento da sociologia como forma, então, de explicar e buscar soluções para uma série de problemas que foram acontecendo aí com esse monte de mudança social, de modificações aí mesmo na vida de toda a sociedade. Desde trabalhadores até as classes mais altas, a gente tem toda uma troca aí de poderes, uma troca de trabalho, de forma de trabalho, de mudança de mentalidade, de questionamento sobre a vida, sobre as crenças também, e também sobre o futuro, galera. E aí, lembrando novamente que a gente está falando agora de um momento logo após a Revolução Francesa, onde os pensamentos iluministas ainda estavam sendo divulgados ao mundo, onde as pessoas elas estavam se acostumando com a ideia de não ter um rei como um deus cheio de privilégios aí inquestionáveis, onde a Revolução Industrial ali no final da primeira fase e início da segunda fase já estava acontecendo também. E aí, gente, claro que a gente não pode enxergar tudo de uma maneira linear, porque foi diferente sim ao redor do mundo e cada sociedade teve sim as suas particularidades. Nem todas conseguiram essa linha de modernização, esse avanço científico, nem todas seguiram isso. E nem por isso a gente considera que elas estavam atrasadas ou algo desse tipo. Porque, gente, cada local, cada sociedade tem o seu próprio modo de vida. E não existe, então, essa linearidade a ser seguida ou um padrão aí também. E, gente, a gente está falando e focando, então, principalmente na França, porque foi aí que a sociologia começou a ser considerada como ciência. Foi aí que a sociologia desabrochou, digamos assim. Ela foi introduzida, então, como uma forma para a gente entender a sociedade. E, gente, sendo assim, falando então sobre esse momento da sociedade europeia, o que acontecia ali era, de forma mais resumida, uma grande insatisfação política ali generalizada e uma grande descrença então, tanto na política quanto nos valores tradicionais. E isso tudo, galera, por causa da rapidez das mudanças. Era como se as pessoas não tivessem tido um tempo ali nem para se acostumarem com o mundo atual delas. A gente nota que isso acontece até atualmente com a gente, só que naquela época era tudo muito novo. Eles não esperavam por tantas mudanças assim de uma vez só. E é aí, gente, durante esse caos social, que nasce então o nosso primeiro grande precursor da sociologia, chamado então de Auguste Comte. Ele nasceu, galera, em 1798 em Montpellier, na França. E ele faleceu em 1857 em Paris, com 59 anos. Ele faleceu ali por causa de um problema do estômago, galera. E, gente, o Comte, ele foi um filósofo, na verdade, porque naquela época não existia um sociólogo e nem a sociologia como disciplina científica, como ciência, nem nada do tipo, galera.
E eu não sei se vocês se lembram, mas lá na aula passada eu tinha comentado que o Comte ele era a favor da República como forma de governo na França. Gente, ele era filho de católicos monarquistas, mas ele abandonou tanto a religião quanto a ideia de monarquia que veio então dos pais dele, e assim ele adotou então o republicanismo. E gente, em 1817 ele foi assistente do Henry de Saint-Simon, que foi ali quem acabou influenciando muito ele sobre essa ideia de um estudo científico da sociedade. Só que, gente, no decorrer dos anos, ele acabou tendo então uma desavença com o Saint-Simon, e em 1824 ele começou sozinho a principal obra dele, que foi o curso de filosofia positiva, galera. E olha só, o Comte foi quem formulou então a doutrina positivista, que fala então de uma forma mais resumida, gente, que todo conhecimento para ser verdadeiro precisa ser científico. E aí, galera, segundo o positivismo, a gente precisa analisar tudo de forma científica e racional, sem explicações teológicas e também sem tanta explicação metafísica também. E, gente, lembram que eu disse ali que naquela época não existia sociologia enquanto ciência e disciplina? Então, galerinha, o Auguste Comte ele é considerado como o pai da sociologia, ou então um dos pais, junto com o Marx, o Durkheim e o Weber. Porque ele, gente, foi o primeiro filósofo a teorizar ali sobre a necessidade da existência de uma ciência que estudasse especificamente a sociedade, com a finalidade, então, de reorganizar a sociedade e colocar ela no caminho certo, então, certo, gente, para o maior desenvolvimento possível. E, gente, numa das principais obras dele, chamada então de Curso de Filosofia Positiva, o Comte usou pela primeira vez o termo física social, que depois se tornou então a sociologia, galera. E sendo assim, pessoal, para o Comte, a sociologia ela tem o papel de conduzir o mundo social, de conduzir os rumos da sociedade. A sociologia ela seria a ciência responsável por solucionar os problemas sociais nessa nova forma de organização social que estava surgindo, então, aí depois da Revolução Francesa. E a sociologia, ela deveria entender o funcionamento desses problemas e ela deveria buscar soluções para os problemas. E, gente, vale lembrar também que o Comte, com essa doutrina social aí baseada nas ciências como explicação da sociedade, acabou influenciando, gente, bastante os trabalhos de vários pensadores sociais aí através do próprio conceito de sociologia trazido por ele, e também, gente, com a teoria do evolucionismo social, que o Comte utilizava muito para embasar as teorias dele. A gente tem como exemplo, galera, o Herbert Spencer, que depois acabou influenciando o Durkheim. E, gente, o Durkheim, ele cria a teoria do funcionalismo com base nessa influência toda, galera. Só que, gente, fiquem calmos, a gente vai vendo tudo isso e na nossa penúltima aula, lá de número 11, a gente vai falar também do Durkheim direitinho e a gente vai entender quem que ele foi também e essa teoria toda do funcionalismo aí também. Pessoal, já que eu falei aí que o Comte ele usava a teoria do evolucionismo social nas teorias dele, a gente vai então entender o que é que foi o evolucionismo social, ou melhor, o que é que ainda é o evolucionismo social, ou também conhecido aí como darwinismo social. Gente, a teoria do evolucionismo social, ela se baseia então na teoria do evolucionismo biológico do Charles Darwin, onde as espécies então evoluem e por isso se melhoram, digamos assim. Só que, gente, a teoria do evolucionismo social diz que as sociedades também fazem isso e as sociedades que não evoluem são taxadas aí como inferiores, evoluídas, menos inteligentes, então. Ou seja, a teoria do evolucionismo social afirma que as sociedades evoluem ao longo do tempo e algumas sociedades podem ser superiores a outras.
E, gente, essa ideia, ela foi bastante utilizada, galera, para justificar, então, o capitalismo ali do pós-evolução industrial, sugerindo que os que estavam aí pobres eram os menos aptos e os ricos eram os mais evoluídos, os mais aptos. E essa teoria, gente, também foi utilizada para justificar o colonialismo, onde as sociedades exploradas eram ditas então como inferiores em comparação com a metrópole. E aí por isso estava tudo bem em colonizar elas. Só que lembrando que a ideia em vigor aí na época do Auguste Comte era conseguir legitimar uma ciência da sociedade. E aí, para isso, o Comte e vários outros teóricos acabaram se utilizando, então, dos mesmos métodos de análise que as ciências naturais utilizavam. Só que, gente, atualmente, principalmente no caso dessa teoria do evolucionismo social, a gente nota que tem um grande problema aí. Porque pensem comigo, quais são os fatores que fazem uma sociedade ser avaliada como mais evoluída que outra? O dinheiro, a urbanização, a forma de trabalho, a cultura, a forma de fazer arte. A gente vem trazendo aí um grande etnocentrismo na realidade. Porque, gente, olha só, esses conceitos de evolução social são muito relativos e o que a gente está fazendo, considerando então a teoria do evolucionismo social, é trazer os nossos valores culturais como os melhores e os que vão ser então um ponto de referência para a evolução social. A gente está usando a sociedade do eu para medir a sociedade do outro. E aí, com isso, a gente já está acreditando que os valores dos outros ou do outro não são importantes. Aí, gente, a partir do momento onde eu não aceito a sociedade, a cultura do outro, eu tô passando a discriminar ele, a desprezar ele. E isso, galera, é o que a gente tem atualmente por xenofobia. Olha só, pessoal, dessa forma, a gente entende então que aquele é do pensamento aí do Comte para embasar a parte da teoria dele e é do pensamento também de vários outros teóricos da mesma época também, mas a gente não utiliza essa argumentação aí do evolucionismo social atualmente, tá certo, galera? Galera, a maior divulgação aí do método científico de análise por parte da corrente iluminista, bastante forte naquela época, acabou influenciando aí a abordagem do Comte sobre a filosofia também. E com isso, gente, ele faz uma grande análise sobre a metodologia, então, das ciências naturais, pegando aí, como que a gente já viu, várias ideias do método de análise das ciências naturais e propondo, então, que todos os ramos do conhecimento deveriam adotar esses princípios científicos, então, nas suas abordagens. E aí, nós temos a teoria positivista, onde, segundo Comte, o conhecimento válido sobre qualquer coisa só poderia, então, vir desse pensamento positivo, ou seja, científico, pessoal. E, gente, o Comte, ele trouxe a doutrina positivista porque ele tinha, digamos que, se maravilhado ali com as transformações tecnológicas da Revolução Industrial, com os avanços nas descobertas científicas que criaram aí o nosso mundo moderno. E, gente, o Comte achava que esse tipo de análise aplicado às ciências sociais poderia ajudar a trazer ali os mecanismos da nova ordem social e o entendimento desses mecanismos para que fosse então possível organizar e progredir então a sociedade. Só que, gente, ao contrário do iluminismo, a filosofia positiva, ela tinha como ideia organizar a realidade e não modificar ainda mais ela. E, gente, segundo Comte, o estudo da sociedade humana, ou seja, a nossa sociologia, era a mais difícil de todas as ciências, porque ela era a mais complexa de todas, segundo ele, e aí, portanto, ela era como que a rainha das ciências para ele.
E aí, pessoal, eu não sei se vocês notaram, mas eu tô aqui falando repetidas vezes que a ideia do Comté era buscar o quê? Ordem e progresso, pessoal. Isso não lembrou vocês de nada? Olha só, a nossa bandeira do Brasil, que chegou aí com a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, foi inspirada então no lema positivista, galera, que diz o seguinte: amor como princípio e ordem como base, o progresso como meta. E, gente, ele foi usado porque várias pessoas envolvidas então na proclamação da República do Brasil eram seguidores das ideias positivistas do Auguste Comté. A gente tem aí na segunda metade do século XIX, mais ou menos, uma grande influência das ideias do Comté na mentalidade de vários mestres e estudantes militares, políticos, escritores, filósofos e historiadores aqui do Brasil. E entre esse pessoal estava o Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, galera, que foi então o mais influente de todos eles e acabou ajudando então o Deodoro Fonseca lá na proclamação da República, galera. E aí a gente tem a ordem e progresso na nossa bandeira. Gente, nós chegamos agora numa parte bem importante aí das teorias formuladas pelo Comté. A gente pode considerar essa teoria como um dos alicerces aí da construção do Comté e que ressalta muito a importância da sociologia para ele. Galera, baseado então nessa noção positivista e evolucionista que ele tinha aí do progresso humano, o Comté trouxe então a Lei dos Três Estados, que eram então como estados do progresso da humanidade, do pensamento da humanidade, eram estágios da humanidade. O Comté, ele disse então que a evolução da humanidade passou por três estados teóricos aí diferentes, que eram então o estado teológico, que para ele era entendido como fictício, passando então aí para o estado metafísico, que ele entendia como abstrato, e aí o estado científico ou positivo, pessoal. Olha só, segundo Comté, no primeiro estado, então, o teológico, galera, a humanidade trazia a ideia de que os fatos eram explicados por coisas sobrenaturais, onde a vontade dos deuses comandava então a realidade da vida, e aí para ele esse estado chega ao fim com o iluminismo, inaugurando então o nosso estado metafísico, onde a metafísica é utilizada como uma espécie de transição aí entre o teológico e o positivo, tendo ainda, gente, a presença do sobrenatural e algumas abstrações, só que com explicações aí teológicas ou com base em forças misteriosas. Mas ao mesmo tempo a gente começa a ter uma procura pela origem racional de tudo, pela essência das coisas, predominando aí as constatações filosóficas também. E aí o terceiro estado é o positivo ou científico, onde a ciência tem explicação para a origem de tudo através da observação dos fenômenos, na formulação então de hipóteses e na utilização, gente, das regras então do método científico. E aí, pessoal, com base nesse desenvolvimento da teoria dos três estados, o Comté coloca a sociologia na categoria de maior evolução entre as ciências, porque ele considera, então, a sociologia como a ciência do todo, sendo a mais evoluída porque ela tem como objeto de estudo o homem e as relações que o homem estabelece na sociedade. Galera, chegamos aqui na última grande teoria, ou última grande ideia aí do Comté, e com base então nessas ideias de reforma intelectual e social, o Comté desenvolveu a religião da humanidade. Agora vocês devem estar aí se perguntando, o cara não era ateu,
Sim, galera. Só que para ele, os termos aí de religião e teologia não eram semelhantes, porque ele entendia a religião como uma forma de união humana, tanto de forma psicológica quanto espiritual e social também. E já a teologia, ela seria então para ele a crença no sobrenatural. A religião da humanidade, ela foi inspirada na obra Sistema de Política Positiva, de 1854, feita pelo Comte, quase aí na época onde ele faleceu. E aí ele buscava, galera, por uma unidade moral humana, com uma nova forma de representação de ser supremo, que seria, nesse caso, a própria humanidade. O principal objetivo da religião da humanidade era conseguir, então, uma regeneração social e moral. E, gente, essa religião, então, não ficou aí só na teoria. Ela realmente existe, existem templos da religião da humanidade, inclusive aqui no Brasil, inclusive aqui do ladinho em Porto Alegre, capital do estado onde eu tô falando com vocês. É pertinho daqui, inclusive, dá menos de 1 hora de carro. E, gente, tem culto lá atualmente, inclusive. E olha só, existem então templos e capelas onde são celebrados cultos elaborados à humanidade, que é então o grão-ser segundo os positivistas. E, gente, a religião, ela ainda possui símbolos e liturgia próprios, pessoal, com vestes litúrgicas, então, e dias de santos, que na realidade, galera, são aí pessoas, grandes pessoas para a humanidade. São chamadas de grandes tipos humanos. E, gente, existem sacramentos, comemorações cívicas e a religião ainda tem o uso aí de um calendário próprio, o calendário positivista, desenvolvido então pelo Auguste Comte, e ele é composto então por 13 meses de 28 dias cada. E outra coisa, galera, eles possuem então até hoje as ideias positivistas, e um dos grandes lemas e valores aí deles, da Igreja da Humanidade, é ser altruísta, galera. Olha só. Gente, olha só, nessa foto aqui eu tô matando a curiosidade de vocês. Esse aqui é o templo positivista aqui de Porto Alegre, galera. A gente consegue então notar que os ideais positivistas estão escritos aí na fachada do prédio, que é bem bonito, inclusive. E a gente vê a frase positivista aí que inspirou a nossa bandeira bem aí no centro. Amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. E aí a gente nota que em cada porta tem os outros ideais ou lemas, olha só. A primeira delas aí tá escrito viver as claras. A segunda, a gente tem o ideal altruísta, então, de viver para outrem. E na terceira, a gente tem, então, bem mais claro a frase ordem e progresso. E, gente, aqui nós temos o calendário positivista, que é utilizado, então, na Igreja da Humanidade. Eu retirei esse calendário, galera, do site templodahumanidade.org, que é então o site oficial da Igreja da Humanidade existente hoje no Brasil. Cada mês, gente, é dedicado a um personagem histórico e cada área da atividade humana. E outro fato curioso, a sede da Igreja da Humanidade aqui no Brasil fica no Rio de Janeiro, na rua Benjamin Constant, que foi então quem ajudou na proclamação da República e quem ajudou a colocar o ordem e o progresso na bandeira do Brasil. Galera, nós estamos chegando aí no finalzinho da nossa aula de hoje. E aí nós temos algumas conclusões sobre essa primeira parte aí sobre as teorias do Auguste Comte. Lembrando que na semana que vem a gente vai ter uma aula analisando um pouquinho melhor as obras dele, vendo alguns detalhes aí do curso de filosofia positiva, por exemplo, que é onde ele começa a falar mesmo da sociologia enquanto ciência. E, gente,
Nós vimos hoje, então, que o Comte é conhecido como um dos pais da sociologia, justamente então porque ele queria que a sociologia, também chamada na época de física social, fosse estabelecida como uma ciência. E para isso, ele tentou aplicar então os mesmos métodos de análise das ciências naturais também na sociologia, aplicando, por exemplo, o evolucionismo social, que a gente já viu, e o positivismo para tentar analisar a sociedade humana. Nós vimos então que os ideais positivistas do Comte foram amplamente divulgados pelo mundo, servindo de inspiração para muitos teóricos e chegando inclusive aqui no Brasil, até hoje então presente na nossa bandeira, galera. Nós vimos também a Lei dos Três Estados, onde Comte diz que a humanidade passou por 3 estágios diferentes então, sendo eles o teológico, o metafísico e o positivo ou científico. E nesse último, que seria então o mais evoluído e baseado na ciência, o Comte coloca a sociologia como sendo a ciência das ciências, a mais difícil, a mais complexa e a primeira dessa hierarquia de ciências, então, segundo Comte. E, gente, por fim, nós vimos que foi, então, muito grande esse impacto do positivismo pelo mundo. E o Comte, gente, ele não pensou 2 vezes, então, em criar a religião dele, chamada de religião da humanidade, que existe até hoje ao redor do mundo, inclusive no Brasil. E um fato curioso é que depois da criação aí da religião dele, ele acabou perdendo a credibilidade aí por parte da comunidade científica, que não achou essa ideia muito legal, não aceitou muito bem. E aí a gente tem o relato de vários pesquisadores dizendo que o Comte também sofria com alguns transtornos mentais, fazendo com que ele não fosse então muito bem interpretado muitas vezes, galera. Galerinha, chegamos ao final da nossa aula de número 7, então. Gente, eu tô muito feliz com o resultado dessa aula e com o que a gente conseguiu ver hoje. A gente viu não só as principais teorias dele, mas a gente também conseguiu relacionar aí com o nosso presente, entendendo e indagando aí sobre os malefícios e benefícios, então, aí da contribuição dele para a sociologia. E eu espero que vocês tenham curtido essa aula, que tenha ficado bem clara e que seja útil para vocês também, pessoal. E lembrando que essa e todas as nossas aulas desse curso de Introdução à Sociologia estarão aí na nossa playlist aqui do canal, chamada de Introdução à Sociologia também, galera. E por fim, gente, eu quero pedir para que vocês continuem acompanhando, para que vocês se inscrevam aqui. Eu agradeço muito a cada visualização e interação tua aqui no canal. Obrigadão mesmo. E aí, por hoje é isso então, galera. Muito obrigada e até mais!